pensado adequadamente. Sinto muito, mas lhe desejo sorte. Notou que eles não fizeram nenhuma contraproposta e disseram não sem usar a palavra? Joaquim ficou perplexo quando, no dia seguinte, recebeu um e-mail do advogado baixando o preço para 28.346 euros. Joaquim e Jesus prepararam, então, o segundo não gentil. Obrigado por sua oferta. Você foi generoso ao reduzir o preço, o que agradeço muito. Eu realmente gostaria de lhe pagar essa quantia, mas sou sincero e não tenho como arcar com tal valor neste momento. Como você sabe, estou no meio de um divórcio e não é possível para mim. Mais uma vez, desejo-lhe toda a sorte. No dia seguinte, novo e-mail do advogado baixando o preço para 25.000 euros. Joaquim queria aceitar, mas Jesus lhe disse que ainda havia alguns nãos que poderia dar. Joaquim protestou, mas no fim acabou cedendo. Há uma lição fundamental aqui. A arte de fechar um acordo exige foco até o fim. Na etapa decisiva haverá pontos cruciais que demandarão grande disciplina mental. Não se deixe distrair pelo horário do último voo ou pela ideia de chegar em casa cedo e fazer uma caminhada. Não deixe sua mente vagar. Permaneça focado. Eles escreveram. Obrigado mais uma vez pela oferta generosa. Você baixou o preço de verdade, e eu me esforcei muito para chegar a esse valor. Infelizmente, ninguém está se dispondo a me emprestar dinheiro, nem mesmo minha mãe. Tentei diversos caminhos, mas não consigo levantar essa quantia. Posso lhe oferecer 23.567 euros, dos quais só posso adiantar 15.321,37 euros. Eu poderia pagar o restante ao longo de um ano, mas cheguei ao meu máximo. Desejo-lhe o melhor em sua decisão. Uso brilhante de números específicos e uma excelente maneira de construir empatia dizendo, não sem usar a palavra. E funcionou. Uma hora depois, o advogado respondeu que aceitava a oferta. Façamos uma análise mais profunda. A mistura de espelhamento e perguntas abertas arrancou informações sobre os problemas financeiros de Bruno. Depois, o método do não explorou seu desespero. Se houvesse outro comprador, talvez não tivesse dado certo, mas como não existia, foi uma maneira brilhante de levar Bruno a fazer uma oferta que contrariava seus interesses. Lições-chave. Os grandes astros da negociação, verdadeiros magos, sabem que toda negociação é um jogo que se desenrola nas entrelinhas. Chegar a um bom acordo envolve detectar e manipular sinais sutis que não são óbvios. Só visualizando e modificando essas questões subjacentes e que se consegue articular um ótimo acordo e assegurar sua implementação. Ao utilizar as ferramentas a seguir, lembre-se do conceito mais importante deste capítulo. Sim, não é nada sem como. Perguntar como, saber como e definir como compõe o arsenal do negociador eficiente. Sem isso ele estaria desarmado. Faça perguntas, como calibradas, e faça-as repetidamente. Perguntas, como mantém seu interlocutor engajado, mas fora de equilíbrio. Responder dará a ele a ilusão de controle. Também o levará a considerar os seus problemas quando fizer exigências. Use perguntas, como para formatar o ambiente de negociação. Isso é possível com formulações do tipo, como posso fazer isso? Que nada mais são do que versões gentis do não. Isso pressionará sutilmente seu interlocutor a procurar outras soluções, as suas soluções. Com muita frequência, ele será induzido a fazer uma oferta que vai contra si mesmo. Não preste atenção apenas às pessoas com as quais você está negociando diretamente. Sempre identifique as motivações dos jogadores por trás da mesa. Lembre-se de perguntar como um acordo afetaria todas as outras pessoas e se elas aprovam o que está se delineando. Siga a regra do percentual 7-38, 55, observando atentamente o tom de voz e a linguagem corporal. Incongruências entre as palavras e sinais não verbais mostrarão quando seu interlocutor estiver mentindo ou desconfortável com o acordo. O sim é verdadeiro ou falso. Teste-o com a regra de 3. Use perguntas calibradas, resumos e rótulos para levar seu interlocutor a reafirmar o acordo pelo menos 3 vezes. Fica difícil mentir ou fingir convicção repetidamente. O uso de pronomes permite uma análise bem informada sobre a autoridade relativa do negociador. Se você estiver ouvindo muito, o verdadeiro poder de decidir provavelmente estará em outras mãos. Se estiver captando muitos e eles, há boas chances de que esteja lidando diretamente com um líder astuto que busca manter suas opções em aberto. Use o seu nome para tornar-se uma pessoa real para o outro lado e talvez até conseguir seu desconto pessoal. Humor e humanidade são as melhores maneiras de quebrar o gelo e derrubar barreiras. Capítulo 9. PEC Inc. e mais o P.O. Alguns anos atrás eu me apaixonei por uma Toyota 4Runner vermelha. Na verdade, não apenas vermelha, mas vermelho salsa perolizado. Uma espécie de vermelho queimado que parecia brilhar à noite. Como era linda. Comprá-la se tornou minha obsessão. Pesquisei nas revendedoras da área metropolitana de Washington e logo percebi que eu não era o único obcecado por aquela caminhonete. Não havia nenhuma naquela cor em toda a região. Ou melhor, havia uma. Sabe quando lhe dizem para não ir ao supermercado se você estiver com fome? Bem, eu estava com fome. Muita fome. Na verdade, estava apaixonado. Então concentrei-me e montei uma estratégia. Aquela revendedora era a minha única chance. Eu tinha que conseguir. Fui à loja em uma tarde ensolarada de sexta-feira. Sentei-me diante do vendedor, um cara simpático chamado Stan, e elogiei o veículo. Ele me ofereceu o sorriso habitual. Eu estava nas mãos dele, pensou. E mencionou o preço de tabela daquele belo veículo, $36.000. Fiz um gesto de compreensão e contraí os lábios. A chave para iniciar uma pechincha é dirigir-se ao outro sempre com muita gentileza, o que se faz da maneira mais simpática possível. Se eu soubesse agir com cautela, teria uma boa chance de pagar o preço que queria. Posso pagar 30 mil, falei, e posso pagar à vista em dinheiro. Faça um cheque do total hoje. Desculpe, não posso pagar mais do que isso. O sorriso dele estremeceu um pouco nas extremidades, como se estivesse perdendo o foco, mas ele se aprumou e balançou a cabeça. Tenho certeza de que você sabe que não é possível. Afinal de contas, o preço de tabela é 36 mil. Como devo fazer isso? Perguntei respeitosamente. Tenho certeza, disse ele, fazendo uma pausa em seguida, como se não soubesse o que argumentar. Tenho certeza de que podemos resolver isso financiando os 36 mil. É uma bela caminhonete. Maravilhosa. Você não sabe quanto eu gostaria de tê-la. Ela vale mais do que estou oferecendo. Sinto muito. Isso é bastante constrangedor. Eu não consigo chegar a esse preço. Ele me encarou em silêncio, agora um pouco confuso. Em seguida se levantou e foi até os fundos pelo que pareceu uma eternidade. Ausentou-se por tanto tempo que me lembro de dizer a mim mesmo, droga, eu deveria ter começado com menos. Eles vão baixar tudo. Qualquer resposta que não seja uma rejeição completa à sua oferta significa que a vantagem é sua. Ele retornou e me disse que, como era Natal, seu chefe concordara com um novo preço, $34 mil. Uau, sua oferta é muito generosa, e esse é o carro dos meus sonhos. Comentei, eu juro que gostaria de pagar isso, de verdade. Me sinto muito constrangido, mas simplesmente não posso. Ele ficou calado e eu não mordi a isca. Deixei o silêncio se prolongar. E então, com um suspiro, saiu de novo, caminhando pesado. Retornou depois de outra eternidade.
Você venceu, disse ele. Meu gerente aceitou 32.500. Ele empurrou sobre a mesa um papel onde estava escrito: você venceu em letras grandes, as palavras enfeitadas com carinhas sorridentes. Sou muito grato. Você está sendo muito generoso e não tenho como agradecer. A caminhonete sem dúvida vale mais do que o meu preço. Insisti. Sinto muito. Não posso fazer isso. Ele se levantou novamente. Nenhum sorriso agora. Ainda estava desnorteado. Voltou à sala da gerência e eu esperei, já sentindo o gosto da vitória. 1 minuto depois, dessa vez não demorou uma eternidade. Ele retornou e se sentou. Podemos fazer isso, informou. 2 dias depois, saí dirigindo minha Toyota 4Runner vermelho salsa perolizado, que comprei por $30.000. Nossa, como adoro essa caminhonete. Eu a dirijo até hoje. A maioria das negociações chega àquele ponto inevitável em que uma interação informal entre duas pessoas se transforma em um confronto que resulta no proverbial. Vamos ao que interessa. Você sabe o momento. Já espelhou e rotulou seu caminho para um grau de entendimento. Uma auditoria de acusação removeu os obstáculos mentais ou emocionais persistentes. Você identificou e resumiu os interesses e as posições em jogo, até extrair um está certo. Agora é hora de pechinchar. O embate por dinheiro, uma incômoda dança de ofertas e contra-ofertas, leva a maioria das pessoas a suar frio. Se você se inclui nesse grupo e considera que o momento da pechincha é apenas um mal necessário, há uma boa chance de ser derrotado com frequência por gente que aprendeu a fazer isso. Nenhuma parte de uma negociação produz mais ansiedade e agressão sem foco do que a pechincha. Isso explica por que tanta gente se atrapalha e lida mal com essa etapa. Para a maioria das pessoas, não é uma dinâmica confortável, mesmo quando temos os planos mais bem traçados. Muitos de nós fraquejam no momento de discutir preços. Neste capítulo, vou explicar as táticas que constituem o processo de pechinchar e analisar como dinâmicas psicológicas ditam as estratégias que devem ser usadas. Também explicarei como elas devem ser implementadas. Você precisa saber que pechinchar não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é simples intuição ou matemática. Para se sair bem, é preciso despir-se de suas suposições sobre o processo e aprender a reconhecer as estratégias psicológicas sutis que exercem papéis vitais na negociação. Pechincheiros habilidosos veem mais do que apenas ofertas iniciais, contra-ofertas e decisões finais. Eles detectam as correntes psicológicas que correm abaixo da superfície. Quando você aprender a identificar essas correntes, conseguirá ler situações de pechincha com mais precisão e responder com confiança às perguntas táticas que atormentam até os melhores negociadores. Você estará pronto para pechinchar sem luvas de boxe, e seus interlocutores nem vão perceber o que houve. Qual é o seu tipo? Alguns anos atrás, eu estava em meu barco com um de meus funcionários, um cara ótimo chamado Kenon. Era aquele momento em que eu deveria avaliar seu desempenho e instigá-lo a avançar. Quando penso no que fazemos, descrevo isso como revelar a correnteza forte, disse eu. Revelar a correnteza forte, repetiu Kenon. Sim, a ideia é que nós, você, eu e todo mundo aqui, temos as habilidades para identificar as forças psicológicas que estão nos afastando da praia e usá-las para chegar a algum lugar mais produtivo. Algum lugar mais produtivo, disse Kenon. Exatamente, confirmei. Há um lugar onde possamos. Estávamos falando havia 45 minutos quando meu filho Brandon, que dirige operações para a Blacks Van Group, caiu na gargalhada. Eu não aguento mais isso. Você não está vendo? Pai, jura que você não está vendo mesmo? Pesquei. Vendo o quê? Perguntei. Há quase 1 hora. Tudo que Kenon está fazendo é espelhar você. Ah, disse eu, meu rosto ficando vermelho, enquanto Kenon começava a rir. Brandon estava totalmente certo. Kenon estava brincando comigo o tempo todo, usando a ferramenta psicológica que funciona de maneira mais eficaz com caras assertivos como eu, o espelho. O estilo pessoal de negociação de cada um se forma ao longo da infância, da vida escolar, do convívio com a família, com a cultura e 1 milhão de outros fatores. Ao reconhecer o seu, é possível identificar seus pontos fortes e fracos, e os de seu interlocutor, em uma negociação e ajustar sua mentalidade e suas estratégias para ter sucesso. O estilo de negociação é uma variável crucial na hora de pechinchar ponto, se você não souber o que o instinto dirá a você ou ao outro lado em circunstâncias variadas. Encontrará enorme dificuldade para analisar estratégias e táticas eficazes. Você e seu interlocutor têm hábitos mentais e comportamentos, e quando você os identifica, pode aproveitá-los de maneira estratégica, assim como Kenon fez. Existe um acervo imensurável de pesquisas sobre arquétipos e perfis comportamentais, descrevendo todos os tipos de personalidade possíveis que você pode encontrar em uma mesa de negociação. Esse acervo é tão descomunal que acaba perdendo a utilidade. Nos últimos anos, em um esforço conduzido sobretudo por meu filho Brandon, consolidamos e simplificamos todas essas pesquisas, cruzando as referências com nossas experiências em campo e estudos de casos de nossos alunos de escolas de administração. Constatamos que as pessoas se encaixam em 3 categorias amplas. Algumas são acomodadoras, ou seja, cooperativas. Outras, como eu, são basicamente assertivas. E as restantes são analistas que adoram dados. O cinema está povoado de cenas que sugerem a necessidade de um estilo assertivo para fazer uma pechincha eficaz. No entanto, todos os estilos podem se dar bem. E, para ser verdadeiramente eficaz, você precisa de elementos de todos os 3. Um estudo de mediadores americanos constatou que 65% dos procuradores de 2 grandes cidades dos Estados Unidos usavam um estilo cooperativo, enquanto apenas 24% eram verdadeiramente assertivos. E, quando esses advogados foram classificados por eficácia, mais de 75% do grupo eficaz eram do tipo cooperativo. Apenas 12% eram assertivos. Portanto, se você não é assertivo, não se desespere. A asserção direta é contraproducente na maioria das vezes. Lembre-se, seu estilo pessoal de negociação não é uma camisa de força. Ninguém tem apenas um estilo. A maioria de nós é capaz de suprimir seu estilo dominante, se a situação pedir. Mas há uma verdade básica sobre um estilo de pechincha bem-sucedido. Para ser bom, você tem que aprender a ser autêntico na mesa de negociação. Para ser ótimo, tem que reforçar seus pontos fortes, não substituí-los. Aqui está um guia rápido para classificar seu interlocutor em uma mesa de negociação e as táticas mais adequadas para você enfrentá-lo. Analista. Os analistas são metódicos e diligentes. Não têm muita pressa. Acreditam que, desde que estejam trabalhando pelo melhor resultado de maneira cuidadosa e sistemática, o tempo tem pouca importância. Sua autoimagem está ligada a minimizar erros. Seu lema: use o tempo que for necessário para fazer certo. Os analistas clássicos preferem trabalhar por conta própria e raramente se desviam de seus objetivos. Poucas vezes demonstram emoção e usam bastante um tom de voz parecido com o que chamamos no capítulo 3 de voz de locutor de FM, lenta e cadenciada, com uma inflexão para baixo. Porém, os analistas com frequência falam de maneira distante e fria, nada tranquilizadora. Isso desmotiva as pessoas sem que eles percebam e os impede de deixar o interlocutor à vontade e de peito aberto. Os analistas se orgulham de não deixar passar nenhum detalhe em sua extensa preparação. Eles pesquisarão durante 2 semanas para obter dados que poderiam extraírem 15 minutos na mesa de negociação, só para não serem surpreendidos. Analistas odeiam surpresas.
São solucionadores de problemas que atuam com discrição. Também podem ser descritos como agregadores de informações e hipersensíveis à reciprocidade. Eles lhe darão uma informação, mas, se não conseguirem algo em troca dentro de certo período de tempo, perderão a confiança e se afastarão. Isso parece vir do nada, mas lembre-se, como gostam de trabalhar sozinhos, o fato de estarem falando com você é, na perspectiva deles, uma concessão. Quase sempre verão as concessões do interlocutor como uma nova informação a ser levada para casa e avaliada. Não espere deles contrapropostas imediatas. Pessoas assim são céticas por natureza. Portanto, fazer perguntas demais no começo é má ideia, porque elas só responderão quando entenderem todas as implicações. Com os analistas, é vital estar preparado. Use dados claros para apresentar seus motivos. Não improvise. Compare informações para discordar e se atenha aos fatos. Avise-os logo sobre problemas. E evite surpresas. Consideram o silêncio uma oportunidade para pensar. O fato de se calarem não significa que estejam furiosos com você nem tentando lhe dar uma chance de falar mais. Caso sinta que há discordâncias em relação às suas ideias, dê-lhes uma chance de pensar primeiro. Desculpas são de pouco valor para eles, uma vez que distinguem muito bem o que é a negociação e o que é o relacionamento com a sua pessoa. Eles respondem razoavelmente bem a rótulos no momento. Não são rápidos para responder a perguntas calibradas ou a perguntas fechadas quando a resposta for sim. Podem precisar de alguns dias. Se você é um analista, deve ficar atento para não se desconectar de uma fonte de dados. Essencial. Seu interlocutor. A melhor coisa que pode fazer é sorrir enquanto fala. Como resultado, as pessoas estarão mais dispostas a dar informações a você. Sorrir também pode se tornar um hábito conveniente para disfarçar momentos em que for pego desprevenido. Acomodador. O mais importante para esse tipo de negociador é o tempo gasto construindo a relação. Os acomodadores acreditam que, enquanto houver uma troca livre e contínua de informações, o tempo está sendo bem gasto. Desde que estejam se comunicando, estão felizes. O objetivo deles é se relacionar com o interlocutor. Adoram quando os dois lados saem ganhando. Dos três tipos, este é o que mais tende a construir um ótimo entendimento sem, na verdade, conquistar nada. Os acomodadores querem continuar amigos do interlocutor mesmo quando não conseguem chegar a um acordo. São muito fáceis de conversar, extremamente amigáveis e têm vozes agradáveis. Farão uma concessão para apaziguar ou aquecer e esperarão que o outro lado retribua. Se seus interlocutores são sociáveis, buscam a paz, são otimistas, distraem-se com facilidade e administram mau tempo, provavelmente são acomodadores. Diante deles, seja sociável e amigável. Escute-os discorrer sobre suas ideias e use perguntas calibradas focadas na implementação. Isso fará com que eles avancem e encontrem maneiras de traduzir o que falam em ação. Como tendem a ser os primeiros a ativar o ciclo de reciprocidade, podem ter concordado em dar a você algo que na verdade não podem entregar. Pode lhes faltar uma abordagem para preparação, uma vez que estão muito mais focados na pessoa diante deles à mesa. Eles querem conhecer você. São apaixonados pelo espírito de negociação e pelo que é preciso não apenas para administrar as emoções, mas também para satisfazê-las. Um acomodador quer apenas ouvir o que você tem a dizer, portanto é muito fácil discordar dele. O outro lado da moeda é que descobrir as objeções que tem pode ser difícil. Eles identificarão de antemão áreas com problemas potenciais e não se ocuparão delas por medo do conflito que podem causar. Se você se identificou como acomodador, mantenha sua capacidade de fazer as pessoas gostarem de você, mas preserve suas objeções. Não são apenas os outros dois tipos que precisam ouvir seu ponto de vista. Se você está lidando com outro acomodador, ele receberá bem seus argumentos. Também esteja consciente do excesso de conversa fiada. Para os outros dois tipos isso não tem nenhuma utilidade e, se você estiver sentado à mesa com alguém semelhante, estará propenso a interações que não levam a nada. Assertivo. O tipo assertivo acredita que tempo é dinheiro. Cada minuto gasto é um minuto perdendo dinheiro. Sua autoimagem está ligada a quantas tarefas ele consegue realizar em um período de tempo. Para ele, chegar à solução perfeita é menos importante do que executá-la. Os assertivos são pessoas intensas que adoram vencer mais do que qualquer coisa, com frequência às custas dos outros. Seus colegas interlocutores nunca questionam suas posições, porque eles são sempre diretos e sinceros. Têm um estilo de comunicação agressivo e não temem futuras interações. Sua visão de relações de negócios é baseada pura e simplesmente em respeito. Mais do que tudo, o assertivo quer ser ouvido. E não apenas quer ser ouvido como só tem capacidade de escutá-lo depois de saber que você o ouviu. Eles se concentram em seus objetivos, não nas pessoas. Não perguntam, afirmam. Quando estiver lidando com tipos assertivos, é melhor focar no que tem a dizer. Eles só darão ouvidos ao seu ponto de vista se estiverem convencidos de que você os entende. Para um assertivo, cada silêncio é uma oportunidade de falar mais. O espelho funciona à perfeição com esse tipo, assim como perguntas calibradas, rótulos e resumos. O mais importante a extrair de um assertivo será está certo, que pode vir sob a forma de é exatamente isso, ou acertou na mosca. Em termos de reciprocidade, a mentalidade dessas pessoas é concedam 1 centímetro e recebam 1 quilômetro. Como acham que merecem tudo o que você lhes deu, serão desatentas em relação à sua expectativa de obter algo em troca e continuarão buscando oportunidades de receber mais. Se fizeram algum tipo de concessão, certamente contarão os segundos até obter a contrapartida. Se você é um assertivo, esteja particularmente atento ao seu tom. Embora não pretenda ser duro demais, com frequência é assim que parecerá. Fale com suavidade e cuide para que sua voz soe mais agradável. Use perguntas calibradas e rótulos com seu interlocutor. Isso tornará você mais acessível e aumentará as chances de colaboração. Cada um desses grupos dá importância bem diferente ao tempo. Tempo igual preparação, tempo igual relação, tempo igual dinheiro, e interpreta o silêncio de maneiras muito diversas. Não tenho dúvidas de que sou um assertivo, e certa vez, em uma conferência, um tipo acomodador me disse que tinha destruído um acordo. Pensei, o que será que ele fez? Gritou com outro cara e foi embora? Porque esse seria eu destruindo um acordo. Não, ele ficou em silêncio. Para um acomodador, silêncio significa raiva. Para os analistas, porém, silêncio significa que eles precisam pensar. E os assertivos interpretam o silêncio como se você não tivesse nada a dizer ou quisesse que eles falassem. Sou desse tipo, por isso eu sei. Se faço silêncio, é porque não tenho o que falar. É curioso quando eles se cruzam. Se um analista faz uma pausa para pensar, o interlocutor acomodador fica nervoso e o assertivo diz para falar, irritando o analista, que pensa consigo mesmo. Toda vez que tento pensar, você vê isso como uma oportunidade de falar um pouco mais. Será que nunca cala a boca? Antes de prosseguirmos, quero falar sobre por que tantas pessoas acham difícil identificar o estilo de seu interlocutor. O maior obstáculo para reconhecer com precisão o estilo de alguém é o que chamo de paradoxo. Eu sou normal. Quer dizer, nossa hipótese de que todos veem o mundo da mesma forma que nós. Afinal de contas, quem não faria essa suposição? Embora seja algo inocente e compreensível, pensar em você como padrão de normalidade é uma das suposições mais prejudiciais em uma negociação. Isso nos faz projetar inconscientemente no outro o nosso estilo. Porém, com 3 tipos de negociador no mundo, há uma chance de 66% de seu interlocutor ter um estilo diferente do seu. Normal diferente.
Um CEO certa vez me disse que esperava que 9 entre 10 negociações fracassassem. Esse CEO estava provavelmente projetando suas crenças no interlocutor. Na realidade, ele talvez só tivesse negociado com alguém que pensava parecido com ele uma entre 10 vezes. Se entendesse que seu interlocutor era diferente, seu índice de sucesso possivelmente seria maior. Desde a preparação até o engajamento em um diálogo, os três tipos negociam de maneiras bem diversas. Portanto, antes mesmo de pensar em pechinchar com eficácia, você precisa entender o normal de seu interlocutor. Precisa identificar o tipo e acolher a diferença. Na hora de negociar, a regra de ouro está errada. A regra do cisne negro é não tratar os outros como você quer ser tratado. É tratá-los como precisam ser tratados. Tem um material complementar que ajudará você a identificar seu tipo e os daqueles à sua volta. Basta acessar o link http://info.blacksvolts.com/13 peço 2.//info.blacksvolts.com/13 tips e baixar o PDF em inglês. Levando um soco. Acadêmicos de negociação gostam de tratar a barganha como um processo racional desprovido de emoção. Eles criaram o termo ZOPA, ou Zona de Acordo Potencial, em que os territórios do vendedor e do comprador se cruzam. Digamos que Tony queira vender seu carro e não aceite menos que $5.000 que Samantha queira comprar, mas não pague mais de $6.000. A ZOPA se estende de $5.000 a $6.000. Alguns acordos têm ZOPA e outros não. É tudo muito racional. Ou pelo menos é assim que querem que você pense. Esqueça esse conceito. Em uma sessão de regateio real, negociadores feras não usam ZOPA. Quase sempre começam com uma oferta ridícula, uma âncora extrema. Se você não estiver preparado para lidar com isso, perderá suas amarras e imediatamente irá para o seu máximo. É da natureza humana. Como disse certa vez o grande pugilista e mordedor de orelha Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Como negociador bem preparado que busca informações incansavelmente, você vai querer que o outro dê um preço primeiro, porque deseja ver o que ele tem na mão. Dará boas-vindas à âncora extrema, mas ela é forte e você é humano. Suas emoções podem aflorar pontos se isso acontecer. Há maneiras de resistir à tempestade, sem fazer uma oferta que contrarie seus interesses ou responder com raiva. Quando você aprender essas táticas, estará pronto para sobreviver ao impacto e reagir com desenvoltura. Primeiro, desvie-se do soco convidando seu interlocutor a baixar a guarda. Negociadores bem-sucedidos com frequência dizem, não de uma das muitas maneiras que abordamos, como devo aceitar isso, ou esquivam-se da âncora com perguntas como, o que nós estamos tentando fazer aqui? Respostas assim são ótimas para mudar o foco da outra parte quando você se sente pressionado a fazer uma concessão. Também é possível reagir a uma âncora agressiva apenas com palavras. Se achar que estão tentando arrastar você para uma barganha, tente desviar a conversa para as questões não monetárias que tornam aceitável qualquer preço final. Você pode fazer isso diretamente dizendo, em um tom de voz encorajador, vamos deixar o preço de lado um pouco e falar sobre o que melhoraria esse acordo. Ou pode ser mais sutil perguntando, por exemplo, o que mais você poderia oferecer para tornar esse preço bom para mim? Se o outro lado pressionar você a se manifestar primeiro, não caia na armadilha. Em vez de dar um preço, faça uma alusão a um valor altíssimo que outra pessoa poderia cobrar. Certa vez, quando uma rede de hospitais quis que eu desse um preço primeiro, eu disse, bem, se você for a Harvard Business School, eles vão cobrar $2.500 por dia, por estudante. Não importa o que aconteça, a questão aqui é absorver o máximo de informações de seu interlocutor. Deixá-lo jogar a âncora primeiro lhe dará uma tremenda percepção sobre ele. Tudo o que você precisa é neutralizar o primeiro soco. Um de meus alunos de MBA em Georgetown, um cara chamado Farol, me mostrou como não ceder depois de levar um soco. Ele marcou uma reunião com a reitora do MBA em busca de fundos para realizar um grande evento de ex-alunos em Dubai. Era uma situação desesperadora, porque ele precisava de $600 e ela era sua última chance. No encontro, Farol contou à reitora sobre como os estudantes estavam animados com a viagem e como ela ajudaria a divulgar o MBA de Georgetown na região. Antes que ele pudesse terminar, porém, a reitora interveio. Parece que vocês estão planejando uma ótima viagem, mas o dinheiro está curto e eu não poderia autorizar mais do que $300. Farol não esperava que a reitora fosse tão rápida, mas as coisas nem sempre acontecem conforme planejado. É uma oferta bastante generosa considerando seu orçamento, mas não tenho certeza de que nos ajudaria a organizar uma boa recepção para os ex-alunos na região, disse Farol, reconhecendo os limites da reitoragem em dizer a palavra não. Em seguida, ele lançou uma âncora extrema. Tenho uma quantia mais alta em mente, precisamos de $1.000. Como esperado, a âncora extrema desestabilizou a reitora. Isso está totalmente fora de meu alcance, mas vou lhe dar $500. Farol ficou meio tentado a ceder. $100 a menos não era tão ruim, mas lembrou-se da maldição de mirar baixo e decidiu pressionar. Os $500 o aproximavam de seu objetivo, mas ainda não eram suficientes, disse ele. $850 funcionariam. A reitora reagiu dizendo que já estava oferecendo mais do que queria e que $500 era uma quantia razoável. Nesse momento, se Farol estivesse menos preparado, teria desistido, mas ele estava pronto para a pancadaria. Acho sua oferta muito razoável e